Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um dia especial, né? Dia dos Pais. Eu tô aqui com a minha princesinha, a minha gatinha, coisa mais linda do mundo, não é? Um café apresentando Ai, eu sou papai de pet, eu tenho um filho, né? Mãe, minha filhinha tá aqui. Vamos lá, mas enfim, vamos lá. Feliz Dia dos Pais a todos, certo? E vamos começar aqui com a segunda aula, falando agora sobre o fundo de shopping, né? A primeira aula a gente falou sobre fundo de logística, apresentamos aqui o relatório do BTLG e agora eu vou usar como exemplo aqui um fundo de shopping. Eu deixei como exemplo aqui agora 3 fundos de shopping, que é o XPML11, o HSML11 e o BBIG. O XPML11 ele é um fundo grande, né? Atualmente eu acho que ele tem 26 imóveis, se eu não estiver errado. O HSML é um fundo grande também, porém ele tem menos imóveis. E o BBIG é um fundo de shopping bem recente, de base 10, certo? Está na faixa aí dos seus R$ 8, R$ 9 a cota, onde ele só tem um imóvel só, pois é recente. Aqui, fundo de shopping. São fundos que investem em shoppings, né? Seja um shopping inteiro ou uma parte do shopping. Ele lucra com as vendas, as lojas, estacionamento em geral. Eu vou estar abrindo agora um relatório aqui, já deixei aberto já para estar adiantando, do XPMOL, para mostrar um pouquinho como é o relatório de um fundo de shopping, tá bom? Ele já iniciou aqui já dizendo, né, sobre o comentário do gestor, que vem acontecendo nesse ano, né? O mês de junho foi marcado por essas tradicionais, que funcionaram o desempenho do varejo, entre elas o Dia dos Namorados. Está falando aqui referente ao mês de julho, tá certo? As vendas apuradas entre os dias 6 e 12 tiveram um crescimento de 4,9%, certo? Então, teve um impulso bom aqui por conta do feriado. Faturamento, inflação, caiu em 2,5% em relação a junho de 2024. Então, a inflação prejudicou aqui, né? Teve uma redução de 2,5% no faturamento comparado a junho do ano passado, certo? Interrompendo aqui 2 meses seguidos de alta. Houve um crescimento de 2,5%. Beleza. Aqui vai falar sobre o fato relevante. Aqui, pessoal, ó, é onde a gente consegue estar olhando aqui as receitas do fundo. As receitas é de onde vem todo o lucro dele. Receita imobiliária e o lucro imobiliário embaixo. A receita dos FIs, como assim receita dos FIs, né? Acontece que, às vezes, ele tem, algum fundo tem alguma dívida com o XPMOL e eles pagam em cotas, certo? Tem como você pagar em cotas. Então, quando esse fundo ele paga em cotas e o XPMOL recebe esse pagamento em cotas, ele acaba também sendo dono de uma grande parte desse fundo que fez negócio com ele. Então, aparecem receitas FIs porque realmente ele é dono, né, de uma grande parte do fundo. E esse fundo, né, que ele tem essas cotas, geram dividendos. E os dividendos são os lucros desses FIs que aparecem aqui na receita, tá certo? Receita de renda fixa, exatamente a receita rendendo, né, no seu caixa lá. Aqui embaixo vai estar a receita menos as despesas, né, que ele tem, despesas operacionais, financeira, né, reserva de contingência zero, o resultado a receita menos as despesas, embaixo, referente ao mês de junho, e embaixo vai estar aqui o rendimento distribuído. Você pode observar aqui, ó, que o resultado do mês foi menor do que o valor que ele distribuiu. Ou seja, ele pegou uma parte aí, né, do dinheiro em caixa para poder estar compensando o valor aqui, né, completando aí aproximadamente 4 bilhões aqui, a 4 milhões, para estar completando aí o valor que ele ia distribuir por cota, certo? Aqui a gente mostrou o relatório. Aqui vai estar falando sobre a alavancagem, que eu acho um pouquinho complicado falar sobre isso aqui, porque a imagem, mas aqui embaixo aqui fala de uma forma melhorzinha, ó. Fala que em 2025 ele tem aqui, ó, a segunda parcela do Shopping Jundiaí, né? 63 milhões para pagar em dezembro. A terceira parcela do portfólio Sim, 630 milhões aí, ó, em dezembro também. Aí em 2026 ele tem a segunda parcela do Shopping Pátio Higienópolis, para pagar em abril de 2026, 37 milhões. E também, em junho de 2026, a terceira parcela do Shopping Jundiaí, 63 milhões.
Aí 2027, segunda parcela do shopping, o valor, e janeiro de 2027. Terceira parcela do shopping de Janópolis, 37 milhões, em abril de 2027. Isso aqui, pessoal, a gente chama de alavancagem. O que é alavancagem? Alavancagem é quando ele compra imóveis, certo? E ele compra e joga para o futuro essa dívida. Então, ele vai pagando parceladamente, né? Que nem quando a gente passa uma compra no cartão de crédito para estar pagando parcelado. E aqui ele está mostrando o quanto ele vai ter que pagar, né? E quando ele vai ter que pagar esses valores, né? Abatendo em cima do caixa que ele vem arrecadando. Se você olhar aqui embaixo, o caixa, aqui em cima, o caixa dele, ó, tá bem menor do que as dívidas. Por quê? Porque ele tem isso aqui de caixa, porém todos os meses ele vem arrecadando o valor, de acordo com o valor que ele vem ganhando de lucro mensalmente, ele vai somando e vai estar pagando aí essa dívida. Aqui embaixo, ele vai estar falando aqui, ó, que analisando o caixa dele e olhando o valor que ele tem de dívida, né, de alavancagem, no final do ano ele vai estar com um prejuízo aí de 347 milhões até o final do ano. Então, ele vai ter que arrumar um jeito aí de poder estar levantando essa grana para estar pagando essa dívida aí até o final de dezembro. E, claro, né, ele é um fundo grande e ele sempre vai ter opções. Ele mostra aqui que ele tem três opções aí para poder estar pagando essa dívida. A primeira opção aqui é venda de ativos, né? Venda de ativos, fala que o sistema é um fundo de gestão ativa, reciclagem de portfólio, parte da estratégia de gestão. Dessa forma, a equipe de gestão está constantemente avaliando essa estratégia, visando maximizar a relação do risco versus retorno para o cotista, de modo que uma eventual venda de ativo possa gerar potencial ganho de capital e reforçar o caixa do fundo. Ele não fala que se tem algum em mente para vender, mas ele fala que se for preciso, ele vai vender algum ativo. Como ele tem 26 ativos, ele pode vender aí algum desses ativos dele para estar quitando essa dívida e alavancando, e tá alavancando também, distribuindo dividendos, que geralmente o valor da venda dele sempre vai superar a dívida, certo? Aqui a segunda opção seria a emissão de cotas, ele emitir mais cotas para nós cotistas, para poder arrecadar mais dinheiro para estar pagando aí, né, essa dívida agora até o final do ano. Aqui ele fala aqui sobre a alavancagem, ele fala, o time de gestão também considera que existe espaço de uma maneira saudável para realizarmos a captação de uma dívida de securitização de recebíveis até dezembro de 2025. Então, está falando que a dívida que ele tem aqui é saudável. Que seja capaz de reforçar o caixa sem prejudicar a estrutura de capital do veículo de investimentos, considerando o loan de valor bastante baixo do fundo atualmente. Então, aqui ele diz que a alavancagem dele é uma alavancagem saudável. E aqui ele mostra a média de alavancagem do período. Ó. Pode ver aqui que 2021 para 2024, entre esse tempo aqui, foi o período da máxima da alavancagem dele, ou seja, ele já esteve muito mais alavancado do que ele está hoje. Ó. A alavancagem dele estava em 42%. Agora, a gente está aqui, ó, uma alavancagem na faixa de 25%. Então, quase metade da alavancagem que ele esteve aí, né, nesse período aí entre 21 e 24. Então, considerando já o histórico dele aqui, a gente vê que isso é uma alavancagem saudável, né, que com certeza ele já vai estar levantando esse valor aí até dezembro. Aqui fala sobre o resultado financeiro, a distribuição por cota, o azul escuro aqui, ó, receita por alocação, né, despesas financeiras, lucros imobiliários, despesas operacionais, receitas por FIs, como eu disse, e a distribuição por cota. Aqui vem de onde vem toda essa receita dele até a distribuição, né, dele. Receita também aqui por LCI e renda fixa, que são letras de crédito imobiliário. Então aqui a gente vai ver aqui, ó, mês de março de 2024, o quanto o fundo foi negociado de acordo com os meses. A gente vê que aqui, ó, no mês de dezembro de 2024, que foi quando os fundos imobiliários, as ações caíram mesmo, foi quando ele teve aqui a maior alta, né, a maior número de negociação do fundo. E em setembro também aqui, ó, essa baixa, essa queda dele começou no finalzinho de dezembro, no finalzinho do mês de 2024. Eu me lembro bem que quando chegou ali agosto, estava em alta, os fundos e ações, eu me lembro bem, que foi logo quando iniciei, né? Estavam tudo azul, tudo verde, tudo verde. Quando chegou o mês de setembro para outubro, começou aquela queda, certo? Vou descer mais um pouco para saber aqui, o que mais que a gente pode estar falando. Investimentos por caixa de ativo. Aqui, pessoal, pronto.
ele é como a gente vê, ele é um fundo de shopping. E aqui a gente vê que 92% do investimento dele são imóveis, 92,2%. Ele tem só 1,6% de caixa, de valor guardado em caixa, 2,5% são FIs, né, que são as cotas que ele tem, que são pagas, né, e um pouco de de CRI conversível, né, que ele tem aqui, que são dívidas. Aqui mostra a quantidade que ele tem em imóveis, mais os outros, e no valor total aqui que ele tem na carteira, de 7 bilhões em patrimônio. Obrigações. Obrigações é exatamente a alavancagem que ele tem, as dívidas que ele tem para pagar, certo? Aqui é um prazo de 15 anos, ó. Aí, ó. CRI Catarina, CRI Cidade Jardim, CRI Shopping da Bahia, CRI Shopping da Bahia também, o saldo devedor, quanto ele deve, a aquisição e o indexador da dívida. Aqui, ó, ele mostra aqui o período em que ele vai estar pagando as dívidas dele. Você vê que conforme os anos vão se passando, ele vai aumentando o valor pago para reduzir a dívida dele. Ele mostra aqui o tempo aproximadamente que ele vai estar levando para estar pagando essa dívida e que ele vai estar ficando tranquilo, né, com essa alavancagem, com essas obrigações que ele tem aí. Que até 2034 ele já vai estar bem de boa novamente aqui, com as dívidas já bem quitadas e reduzidas. O ABL, né, que é a área bruta alocada, é o espaço que ele tem. A vacância do fundo está em 4,3%. A vacância é o espaço vago, tá, dos imóveis dele. A inadimplência dele só está em 0,1%, ou seja, os inquilinos estão pagando direitinho os aluguéis, né? Não tem tanta. Bom, o resultado anual aqui está em 0,6%. Então, não tem problema, nenhum problema crítico com inadimplência, com dívidas, certo? Com o pagamento dos inquilinos. Aqui, ó, vendas por metro quadrado. A gente vê aqui que o mês de dezembro foi também o mês que ele mais vendeu. Aqui fala melhor sobre a vacância. Ó. A vacância em junho de 2024 estava em 4,4%. Ela deu uma subida, baixou, aí subiu mais um pouquinho, baixou novamente, aí veio caindo. Veio caindo aqui, ó. Em janeiro de 2025, a vacância estava em 3,6%, enquanto a inadimplência em 5,1%. 5,1% em janeiro. Depois caiu a inadimplência. A vacância deu uma subidinha novamente aqui, mas é uma vacância saudável, considerando o tamanho do fundo, tá certo? Aqui, ó, a gente vê o cálculo aqui, ó, do tamanho, né, em relação à alocação, espaço, né, dos imóveis dele, quanto cada shopping ocupa de espaço dentro do fundo. A gente vê que o Tietê Shopping Plaza ocupa 11% aí, né, desse espaço, 10% o Shopping Plaza, 10% o Shopping Catarina, aí já reduz aqui Cidade Jardim 6%, Cidade de São Paulo 5%, né? Ele vai reduzindo o espaço aqui. E o shopping que ocupa menos espaço aqui são os dois aqui, ó, Praias Belas e Caxias Shopping. Aqui eles estão falando de espaço, tá, pessoal? Espaço, não é financeiro. É o tamanho do shopping. Aqui, diversificação regional, aonde ele está alocado, os shoppings que ele está alocado. 75% dos shoppings desse fundo estão focalizados no Sudeste. 14% estão focados no Nordeste, 7% são no Norte e só 5% estão no Sul. Aqui são os inquilinos que ele tem, de cada inquilino que ele tem, né, nos seus shoppings. Eu acho que aqui já está no final do fundo, já está no final do relatório. Aqui vai falar o histórico de transações. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Você está olhando, ó. Eu só não vou prosseguir para não ficar tão grande. Eu já acho que o vídeo já deve estar bem grande já aqui, para não ficar tão cansativo.
Mas isso aqui é bom você estar olhando, pessoal, que é a trajetória de negócios que o fundo vem fazendo, né? Tudo que ele adquiriu, tudo que ele vem vendendo, tudo que ele vem comprando e de acordo com o período que ele veio, né? Conforme o tempo foi passando, tudo que ele foi comprando e vendendo nesse meio tempo. O histórico mesmo das transações dele, certo? Então é isso, pessoal. Aqui vai estar falando sobre todos os shoppings que ele tem, todos os imóveis. Você pode estar analisando também, um por um, né? O negócio, pessoal, já está focando nesse vídeo, para estar mostrando como funciona um pouco um relatório do fundo, para que vocês vejam assim, indicadores importantes do fundo, né? A gente vê que pelo investidor 10 aqui, tem alguns indicadores que a gente já vê de imediato no fundo que já dá para você dar uma analisada, mas são muito superficiais para você resolver comprar só olhando esses indicadores aqui. Mas esses aqui são os primeiros que você vai analisar, né? Que a gente falou no primeiro vídeo. Que é exatamente aqui a cotação, o PVP se ele tá barato ou caro. Aí depois você vai ter que ler o relatório justamente para entender por que, que ele está barato, ou então por que, que ele está caro. O quanto ele está pagando, né? Todo mundo vai querer saber se ele está pagando bons dividendos ou não. A liquidez diária, né? Que é o quanto ele é negociado no mercado, né? Então esses indicadores aqui são os primeiros que você vai ver. Lá dentro do relatório você vai ver vacância, você vai ver os inquilinos deles, se são inquilinos bons ou não, entendeu? Então essa é a importância do relatório, tá bom, pessoal? Para vocês tomarem boas decisões. Desde já, agradeço pelo apoio, agradeço por mais um vídeo. Feliz Dia dos Pais a todos os pais, nesse dia especial, tá bom? E até o próximo vídeo.